Boa tarde, professores, a todo mundo da banca. Meu nome é Thaisa Dias, eu faço administração de empresas na Faculdade FAMIG e hoje eu vou falar um pouquinho, sobre o relatório de consultoria empresarial que foi feito na empresa Seu Cliente Oculto. Então, nesse trabalho, eu vou estar mostrando para vocês a caracterização da empresa, os serviços prestados pela seu cliente oculto, o resumo das atividades, o diagnóstico, as recomendações implementadas e implementar e a conclusão. Então, falando um pouquinho da empresa, é uma empresa especializada na experiência do cliente, tá? Direciona para aprimorar e melhorar a experiência do consumidor, aumentando a produtividade, vendas e fidelização desses clientes. É uma startup bem novinha, criada no início da pandemia de 2019, fundada pelo diretor Bruno Vasconcelos e mais dois sócios, com sede ali na região centro-sul de Belo Horizonte, no bairro Sion. Com a expansão das vendas de 2020, houve uma mudança dos funcionários, que eram de CNPJ para a modalidade de CLT. E com esse crescimento constante no segundo semestre de 2021, houve um aumento da equipe de 60% e um faturamento de 20% a mais que o mesmo período anterior. Então, eles não contavam que eles teriam uma gama tão extensa de clientes em potencial, como a Localiza, como a Constância, como o Burger King. Então, isso tudo fez o crescimento da empresa. Então, agora eu vou falar um pouquinho pelos serviços prestados pelo seu cliente oculto. Então, vamos lá. Seria os canais de voz, canais online, onde a gente consegue verificar as redes sociais desses clientes, premiação por procedimento, cliente oculto na concorrência. Então, quando o cliente ele pede para a gente poder verificar a concorrência dele, eu quero saber quanto que o meu concorrente está cobrando por um produto específico, Como que é a forma de abordagem deles, de atendimento. Cliente oculto gravado por áudio ou vídeo, avaliação de produto específico, que nem eu falei, pode ser, saber como que esse produto específico é vendido, qual o valor, quais as especificações, avaliação de aplicativos para delivery, saber se o delivery está chegando, no prazo, está chegando no horário correto, se a comida está chegando quentinha, está chegando certinho, e auditoria de regras também. Então, agora eu vou falar um pouquinho sobre o resumo das minhas atividades lá na empresa. Foi desenvolvido esse trabalho de consultoria empresarial na empresa Seu Cliente Oculto no período do dia 9/5 ao dia 18/5. Ele foi iniciada essa consultoria, Eu escolhi o setor de recursos humanos, onde o Nicolas Martins ele foi o responsável por me auxiliar na pesquisa, e eu acompanhei alguns processos seletivos e acompanhei também algumas demandas que o Recursos Humanos tem. Então, no dia 11/5, foi feita a correção desses testes de admissão, como o PI, para saber se realmente o candidato ele tem o perfil mesmo da empresa. No dia 13/5, eu tive a oportunidade de acompanhar a última entrevista com a Luciana, que é a gerente responsável pelo setor de projetos, o Bruno, nosso diretor, e o Nicolas. Foi uma entrevista muito dinâmica e muito produtiva. Então, finalizando o dia ali, a gente teve uma conversa, O Nicolas, a Luciano, o Bruno e eu, nós fizemos uma reunião para avaliar os requisitos que mais chamou a atenção, dos candidatos. No dia 16/5, a gente deu retorno para os candidatos positivos ou negativos. E no dia 17/5, a gente teve a chegada das novas colaboradoras. Então, agora, falando dos diagnósticos, então eu vi que eles não retêm talentos, eles faltam a falta de feedback, com os colaboradores. A ausência de treinamento na plataforma também é um fator que eu vi que eles não fazem com tanta frequência. E a entrevista presencial e a dinâmica em grupo, que foi o que eles gostaram bastante, que eu falei com eles que é necessário ter uma entrevista presencial com dinâmica, até mesmo para eles poderem conhecer melhor os candidatos. Então, é uma coisa que não tinha e eles gostaram bastante de ser implementado. Então, após esse diagnóstico, eu fiz as recomendações. Então, aqui eu vou falar as recomendações que eles gostaram muito que foram implementadas.
que foi a sugestão, né, de entrevistas presenciais e dinâmicas em grupo. Eu cheguei até mesmo a fazer uma planilha no Excel com algumas dinâmicas que eles gostaram bastante, que eu cheguei a pesquisar e que eu viam que dava certo, para a gente poder conhecer realmente um pouquinho os nossos candidatos. Então, foi desenvolvida essa planilha no Excel para cada etapa, né, do processo seletivo, para eles poderem aplicar tanto uma dinâmica e, no final, fazer essa entrevista presencial, que eu acho que é de grande valia para a empresa. E a organização gostou tanto que ela já vai utilizar na próxima entrevista. Então, a próxima vez que tiver uma pessoa para poder ser contratada, essa pessoa já vai ter essa entrevista presencial. Isso é bem bacana. Bom, falando um pouquinho agora das recomendações a implementar. Então, a sugestão foi implementar um banco de dados para tentar reter os candidatos com real interesse em uma outra possível oportunidade, né? Então, esse método, ele é muito eficiente, ele economiza tempo para os recrutadores, sendo que as pessoas que já passaram por alguma etapa desse processo seletivo, elas realmente têm um real interesse em entrar na empresa, então a gente vai estar economizando muito tempo aí, né, na contratação. Quem poderá fazer isso vai ser o TI, que vai desenvolver um sistema na plataforma para poder reter esses dados de todos os candidatos que já enviaram currículo ou que já participaram de algum processo seletivo aqui na nossa empresa. A organização necessitará de tempo para implementação, e seria os próprios recursos da organização. Então, o próprio TI que poderia estar fazendo esse ajuste na plataforma mesmo para a gente poder reter esses talentos. Bom, chegando à conclusão aqui, a dinâmica desse trabalho foi muito importante para a minha formação como administradora. Eu não sabia o tanto que era importante um RH bem estruturado dentro de uma empresa, né? A gente fica achando que seria que o RH tá ali só para poder fazer os pagamentos, os benefícios, mas não. Eu acho que ele pode contribuir muito mais. Então, hoje eu pude perceber isso. E em relação, né, às ações a implementar, eu espero, né, que a gente ajude a selecionar os melhores talentos que a organização realmente necessita por conta desse crescimento, né, grande que está tendo e agilidade nas contratações posteriores. Bom, esse é o meu trabalho. Se vocês tiverem alguma dúvida, podem me mandar algum e-mail. Ficarei feliz em poder responder vocês e muito obrigada.